Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. A paz de Jesus ao seu coração, meu irmão e minha irmã. Hoje é o nosso 30º encontro com Santa Faustina. Louvado seja Deus! É uma marca, porque nós, nesse 30º encontro, já passamos do número 300 do seu diário. Estamos longe ainda do meio, mas aos poucos nós estamos caminhando. E eu gostaria muito, nesse 30º dia, saber a sua opinião. O que você está achando desse encontro? Você que toda sexta-feira faz o Caminhando com Santa Faustina, você acha que dessa maneira é boa de ir lendo os números do diário e fazendo uma meditação? Ou você acha que podia ser só lido, não ter meditação? O que você acha? Gostaria muito da sua opinião e vou ficar muito feliz se você puder deixar aqui nos comentários. Isso é de grande ajuda para o meu apostolado, para a minha missão aqui no canal, tá bom? Então vamos iniciar. Se você tem o diário, já deixa aí separadinho e vamos iniciar o 30º encontro Caminhando com Santa Faustina. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração a Santa Faustina. Ó Jesus, que fizeste de Santa Faustina uma grande devota da vossa imensa misericórdia, dignai-vos por sua intercessão e segundo a vossa santíssima vontade, conceder-nos a graça que vos pedimos. Sendo pecadores, não somos dignos da vossa misericórdia. Por esse motivo, pedimos que pelo espírito de dedicação e de sacrifício de Santa Faustina e por sua intercessão, atendais aos pedidos que com confiança vos apresentamos. Amém. Santa Faustina, rogai por nós. Você que tem o diário, você pode abrir no 306. O diário de Santa Faustina, número 306. Pedi a Deus que me concedesse a graça de robustecer e fortalecer a minha natureza contra as influências que muitas vezes querem me desviar do espírito da regra e das pequenas normas, porque são como pequenas traças que querem destruir em nós a vida interior e com certeza a destruirão se a alma estiver consciente dessas pequenas transgressões e, apesar disso, as desprezar como coisas pequenas. Eu não vejo nada de pequeno na vida religiosa, e não importa se algumas vezes sou vítima de dissabores e insinuações maliciosas, contanto que meu espírito esteja em harmonia com o espírito das regras, dos votos e das normas religiosas. Isso que Santa Faustina escreveu é muito sério e grave, porque hoje em dia, e infelizmente tem muito católico assim, que quer viver a sua fé de qualquer maneira, quer viver o catolicismo de qualquer maneira. Quando eu era jovenzinha, na minha adolescência, eu achava assim, nossa, ser católica é legal, porque ele pode tudo. E eu lembro que quando eu conheci a renovação, né, porque meu processo de conversão aconteceu na renovação carismática, e eu vi que, opa, não é bem assim, é diferente. É diferente, então eu mordi minha língua. Só que eu vejo que isso acontece, que muitas pessoas que não mudaram a mentalidade, eu vejo que muitas pessoas não mudaram essa mentalidade, não fizeram ali, o seu encontro pessoal com Jesus. E se não faz esse encontro, vive uma fé de qualquer jeito. Uma fé que abre restrições, uma fé que acredita em tudo, uma fé que vai abrindo concessões, permissões. Ah, mas não é bem assim, porque a gente não tem que julgar, porque a gente não pode ficar falando isso e aquilo, e você vai normalizando tudo, você vai relativizando tudo. Então, olha o que Santa Faustina escreveu. Pedi a Deus que me concedesse a graça de robustecer e fortalecer a minha natureza contra as influências.
Essas influências hoje nós temos do mundo, da televisão, da internet, de determinadas pessoas, que se a gente não romper, a gente vai ser influenciado para o mal. É isso que acontece com a juventude. Por não ter uma base sólida, por ter ali, não ter uma estrutura, se perdem facilmente. Só que isso não acontece só com a juventude, isso tem acontecido com todas as faixas etárias, porque estão abrindo exceções. Ah, não pode tal coisa, mas não é bem assim, não precisa ser tão radical. Continuando, ó meu Jesus, delícia do meu coração, vós conheceis os meus desejos, gostaria de ocultar-me aos olhos dos homens, de tal forma que vivendo fosse como se não vivesse. Quero ser pura como a flor do campo. Quero que o meu amor esteja sempre voltado para vós, como uma flor que sempre se vira para o sol. Desejo que o perfume e o frescor da flor, do meu coração, se conserve sempre e exclusivamente para vós. Quero viver sobre o vosso olhar divino, porque só vós me bastais. Quando estou convosco, ó Jesus, não tenho medo de coisa alguma, porque nada me pode prejudicar. Se eu estou com Jesus, por mais que venham os dissabores, as implicâncias, as humilhações, o que importa é eu estar com Jesus, é obedecê-lo, é segui-lo. Então, isso é que importa. 308. 1934, Quinta-feira Santa, Jesus me disse: desejo que faças o sacrifício de ti mesmo pelos pecadores, especialmente por aquelas almas que perderam a esperança na misericórdia de Deus. Quando ela fala de que perderam a esperança, isso não acontece só com quem está fora da igreja, isso acontece também com quem está. Às vezes a pessoa comete um pecado, um erro, e ela acha que não tem perdão. Ela acha que aquilo é abominável, que aquilo Deus não vai perdoar. Tudo é perdoado no sacramento da confissão. Se você tem um coração arrependido, uma disposição para não cometer mais o erro e um sincero arrependimento, você é perdoado. Só que muitas pessoas estão sendo pegas pelo diabo exatamente nisso. Elas acham que Deus não vai perdoar. Deus só não vai perdoar se você não tiver com vontade de pedir perdão. Se você não quiser abandonar esse pecado. E aqui também está um outro ponto. Pessoas que não querem abandonar o seu pecado. E daí muitos até usam a desculpa, mas o que importa é o meu coração. E no meu coração tem Jesus, então não importa. Se eu estou fazendo coisa errada, eu não estou prejudicando ninguém, não tem problema. Só que às vezes a pessoa está se prejudicando a si mesma, no seu corpo. Então, quantas pessoas têm perdido a esperança? Continua no 309. Deus e as almas, ato de oferecimento. Preste atenção nesse ato. Diante do céu e da terra, diante de todos os coros dos anjos, diante da Santíssima Virgem Maria, diante de todas as potestades celestes, declaro a Deus uno e trino, que hoje, em união com Jesus Cristo, Salvador das almas, faço espontaneamente o oferecimento de mim mesma pela conversão dos pecadores. Você que quer uma oração para pedir a conversão de alguém, tá aqui, ó. Diário de Santa Faustina, número 309. Você pode até anotar. Eu gosto de anotar escrito oração, porque aí eu sei. Então, você pode pegar e rezar essa oração. Continuando. Especialmente por aquelas almas que perderam a esperança na misericórdia de Deus. Esse sacrifício consiste em eu aceitar com total submissão à vontade de Deus todos os sofrimentos, receios e temores que oprimem os pecadores, entregando-lhes em troca todos os consolos que tenha na alma, proveniente da convivência com Deus. Numa palavra, ofereço por eles tudo: santas missas, santas comunhões, penitências, mortificações e orações.
Não tenho medo dos golpes, dos assaltos desferidos pela justiça de Deus, porque eu estou unida a Jesus. Ó meu Deus, desejo dessa maneira desagravar-vos por aquelas almas que não confiam na vossa bondade. Confio contra toda esperança no oceano da vossa misericórdia. Meu Senhor e meu Deus, meu quinhão, minha herança pelos séculos. Não baseio esse ato de oferecimento nas minhas próprias forças, mas na força que decorre dos méritos de Jesus Cristo. Repetirei diariamente esse ato de oferecimento, com a oração seguinte que vós mesmo me ensinaste, Jesus. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Olha que oração linda! Olha que oração linda que Santa Faustina escreveu para oferecer pelas almas pecadoras, para oferecer pela conversão. E você pode se utilizar dessa oração também. Você que tem alguém na sua família, na sua casa que precisa ser convertido, que precisa conhecer o Senhor, tá aí essa oração de Santa Faustina. Agora vamos dar um pulo para o 313 e diz assim: em determinado momento, quando fui à casa daquele pintor que está pintando a imagem e vi que ela não era tão bela como é Jesus, fiquei muito triste com isso, mas escondi essa mágoa no fundo do meu coração. Quando saímos da casa do pintor, a Madre Superiora ficou na cidade para resolver diversos assuntos e eu voltei para casa sozinha. Imediatamente me dirigi à capela e chorei muito. Disse ao Senhor: quem vos pintará tão belo como sois? Então ouvi essas palavras: o valor da imagem não está na beleza da tinta, nem na habilidade do pintor, mas na minha graça. Então, esse quadro de Jesus misericordioso, ele é só um esboço, porque o pintor, ele não conseguiu pintar. E quem viu o filme de Santa Faustina, um que tem até aqui no YouTube, não é aquele que a Canção Nova fez não, é um anterior. Naquele filme retrata exatamente isso. O pintor já tinha pintado vários quadros e Santa Faustina sempre falava, mas não é assim, não é assim. E daí o pintor já fica irritado, porque ele tá pintando a mesma coisa, só muda uns detalhes, mas nunca fica perfeito. E Santa Faustina sempre dizendo a mesma coisa, ele já fica impaciente, até que o padre fala para ela: mas Faustina, não tem como entender e passar para um quadro o que você viu, o que você visualizou, ou como Jesus se mostrou a você. Não tem como. Mas isso já basta para os nossos olhos contemplar que o sangue e a água estão sobre nós. Então, com essas palavras, né, não foi bem assim no filme, mas só para exemplificar, Santa Faustina ali acaba aceitando que realmente o pintor não iria conseguir pintar exatamente como ela viu, né? Então, ele pegou a ideia e transferiu. E a gente já acha tão bonita, né? Eu fico encantada com a imagem de Jesus misericordioso. Eu sou encantada com essa imagem. E o mais legal é que tem quadros até que não colocam esse preto. E isso aqui nesse filme ele deixa bem claro. Jesus ele tá saindo tipo de uma escuridão para justamente trazer a luz, trazer ali a água e o sangue. E tem quadros que até estão pintados de outra cor, mas o certo mesmo é esse fundo preto, como se Jesus estivesse saindo, né, da escuridão para trazer a luz, para trazer a misericórdia. Muito bonito. Continuando, o número 314. Em determinado momento, quando depois do meio-dia fui ao jardim, o anjo da guarda me disse: reze pelos agonizantes. Logo comecei a rezar o terço pelos agonizantes junto com as jardineiras. Terminado o terço, começamos a rezar diversas orações pelos agonizantes. No fim destas, as educandas começaram a conversar alegremente entre si. Apesar da algazarra delas, ouvi na alma essas palavras: reze por mim. Como não podia compreender bem essas palavras, afastei-me alguns passos das educandas.
refletindo sobre quem podia ser a pessoa que me pedia que rezasse. Então ouvi essas palavras: sou a irmã. Essa irmã estava em Varsóvia e eu naquele momento em Vilnius. Reze por mim até que ele diga quando deve parar. Estou agonizando. Imediatamente comecei a rezar por ela, ao coração agonizante de Jesus. E como ela não me dava descanso, rezei assim das 3 às 5 horas. Às 5 horas ouvi essas palavras: obrigada. Compreendi que já havia morrido. Todavia, no dia seguinte, durante a Santa Missa, rezei com fervor por sua alma. Depois do meio-dia, veio um bilhete avisando que a irmã, e aí coloca reticências, né? Não colocou o nome, havia morrido em tal e tal hora. Compreendi que era a hora em que me tinha dito: reze por mim. Uma pessoa de oração, uma pessoa com intimidade com Deus, ela ouve esse pedido que o anjo da guarda traz, esse pedido que é impelido pelo Espírito Santo. Uma pessoa com intimidade, com vida de oração, ela percebe os sinais e se coloca em oração, e se coloca em intercessão. Precisamos aprender isso. Não é esperar acontecer para rezar. Isso é válido? Isso é válido? Sim, mas a gente pode se antecipar. E Deus até pode mudar as realidades, as coisas, porque a gente não sabe. A gente está, quando a gente reza, a gente está ali orando num momento espiritual. E a gente não sabe a guerra que está no mundo espiritual. Então, por isso que é importante rezar em todos os momentos. 315. Mãe de Deus, cuja alma estava mergulhada no mar de amargura, olhai para a vossa filha e ensinai a sofrer e amar sofrendo. Fortalecei minha alma, que a dor não a quebrante. Ó Mãe da Graça, ensinai-me a viver com Deus. É uma estrofe que serve como consolo para alguém que perdeu seu ente querido. Uma prece você pode fazer para uma pessoa que perdeu, né? Às vezes a gente não sabe o que falar. Essa prece aqui já resolve isso. 316. Em determinado momento veio visitar minha Mãe de Deus. Estava triste, tinha os olhos voltados para baixo. Fez-me entender que tinha alguma coisa para me dizer, mas parecia que não queria falar disso. Quando percebi, comecei a pedir à Mãe de Deus que me dissesse e que olhasse para mim. Por um instante, Maria voltou a olhar para mim com um sorriso meigo e disse: terás alguns sofrimentos por motivo de uma doença, e dos médicos. Também sofrerá muito por causa da imagem, mas de nada tenhas medo. No dia seguinte fiquei doente e sofri muito, como me tinha dito a Mãe de Deus. Mas a minha alma estava preparada para os sofrimentos. O sofrimento é o companheiro constante da minha vida. Uma pessoa que reza, ela vai estar preparada, aconteça o que acontecer. É claro que humanamente a gente pode sentir o golpe, a gente pode chorar, a gente pode ficar com raiva, a gente pode ter outros sentimentos, mas quando eu tenho uma vida de oração, as coisas que vão chegando, eu vou sabendo administrar, porque o Espírito Santo vai me conduzindo. Eu ouvi uma pessoa falar esses dias sobre isso e eu ficava assim, nossa, realmente como faz a diferença quando a gente está em oração e quando a gente não está. Porque as adversidades vêm para nos tirar da paz, nos tirar do eixo, nos tirar da graça e muitas das vezes consegue. E muitas das vezes realmente nos tira da presença de Deus. Agora, quando eu estou em oração, por mais que doa, eu vou continuar insistindo. Eu vou continuar intercedendo, eu vou continuar ali buscando, jejuando, entregando. Porque eu estou em Deus. Uma pessoa quando perde um ente querido, é uma dor tremenda. E ela tem que chorar. Mas tem pessoas que choram de desespero. E outros choram de saudade. Tem uns que vão chorar com revolta de Deus. E outros vão chorar bendizendo a Deus, porque se cumpriu a vontade dele na vida dessa pessoa. Entende a diferença? O como é importante estarmos preparadas em oração? 317.
Ó meu Deus, minha única esperança. Em vós pus toda a confiança e sei que não serei confundida. É essa certeza que eu e você precisamos ter. O Senhor não nos confunde. Não nos confunde. Vamos pular para o número 320. Jesus deu-me a conhecer como lhe é agradável a oração reparadora, dizendo-me: a oração da alma humilde e amante desarma a ira de meu Pai e alcança um mar de bênção. Nós, católicos, temos essa graça. Gente, é uma graça. Outra religião não tem. E muitos não acreditam o poder que tem a oração de reparação. Quando aconteceu aquele determinado show aqui no Rio de Janeiro, foi uma tristeza muito grande e ali foi se cometido um sacrilégio. E com isso eu preparei um vídeo com orações de reparação. Só que as pessoas não se dão conta da eficácia que é rezar orações de reparação. Então, se você não conhece, reze com esse vídeo. Reze com esse vídeo, orações de reparação. Porque no momento em que se faz uma blasfêmia, um ato sujo, um ato contra a igreja, nós precisamos reparar o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria, o Santíssimo Sacramento, rezar o Miserê, fazer o ato de contrição. É o mínimo que nós podemos fazer. É o mínimo. Só que a gente não faz, só que muitos não conhecem, só que muitos acham que isso não precisa. Mas precisa. Nós precisamos fazer reparação. E aqui está a comprovação de que Santa Faustina escreveu. Fazer reparação. Continuando. Terminada a adoração, na metade do caminho para a cela, fui cercada por uma multidão de cães negros e grandes, que pulavam e uivavam, querendo despedaçar-me. Percebi que não se tratava de cães, mas de demônios. Um deles disse com raiva: por nos terem arrebatado esta noite tantas almas, te faremos em pedaços. Respondi: se essa for a vontade de Deus, misericordiosíssimo, podem despedaçar-me, pois eu o mereci com justiça, porque sou a mais miserável dos pecadores. E Deus, sempre santo, justo e infinitamente misericordioso. A essas palavras os demônios responderam todos juntos: fujamos, porque não está sozinha, mas com ela está o Onipotente. E desapareceram do meu caminho como pó, como o ruído da estrada. E eu, tranquila, terminando o Tedéu, ia para a cela refletindo sobre a infinita e incomensurável misericórdia de Deus. Santa Faustina, por ser uma pessoa de oração, tinha autoridade para expulsar o mal, para não ficar dando trela. E olha que o que Santa Faustina sofreu foi assim, um ataque direto. Foi ali o mal querendo amedrontar, o mal querendo colocar em dúvida a sua fé. Mas ela, por estar em oração, por ser uma pessoa de oração, ela que botou o mal para correr. E a nossa oração? Será que a nossa oração também tem esse poder? Não o poder que vem de nós, mas sendo uma graça de Deus, a graça divina que nos encharca, a graça divina que nos banha. Será que a nossa oração também tem afastado o mal? Ou a gente está fazendo joguinho com o mal? Ou a gente está fazendo concessão com o mal? Lembra que eu falava no início que a gente não pode ser católicos que ficam abrindo concessões, abrindo brechas? Porque se eu abro brecha, o inimigo entra. Se ele entra, ele monta acampamento. Ele toma aquele terreno. Foi o que aconteceu naquele show. O inimigo tomou o terreno. E ali foi declarado muitas coisas. Por isso que nós temos que fazer oração de reparação. Fazer jejum, fazer penitência, rezar o rosário. Porque coisas horríveis têm acontecendo na nossa nação. E hoje nós podemos ver que a gente não pode abrir brecha, que a gente tem que fazer oração de reparação
e sermos pessoas de oração para botar o mal para correr. Essa é a grande lição. Eu vou encerrar por aqui para que você medite, você que tem o diário, medite mais um pouco sobre esse trecho que nós lemos hoje. Hoje nós lemos do número 306 até o 320. Bastante coisa para você refletir. Vamos fazer a nossa oração final. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Nada me trará medo ou inquietação. Eu confio em vós de manhã e à noite, na alegria e no sofrimento, na tentação e no perigo, na felicidade e no infortúnio, na vida e na morte, agora e para sempre. Eu confio em vós e na oração e no trabalho, na vitória e no fracasso, acordada ou a descansar, na tribulação e na tristeza, nos meus próprios erros e pecados. Eu quero ter inabalável confiança em vós. Sois a âncora da minha esperança, a estrela da minha peregrinação, o apoio da minha fraqueza, o perdão dos meus pecados, a força da minha bondade, a perfeição da minha vida, o consolo na hora da minha morte, a alegria e bênção do meu céu. Jesus misericordioso, vós forte tranquilidade e fortaleza segura da minha alma, aumentai a minha confiança e tornai perfeita a minha fé, no vosso poder e bondade. Se eu for a mais pobre das vossas devotas e a última das vossas servas, desejo, porém, tornar-me grande e perfeita, confiando que vós sois a minha salvação pelos séculos de séculos. Que esta minha confiança seja uma referência para vós, agora em todos os tempos, sobretudo na hora da minha morte. Amém. Estivemos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus pelo nosso 30º encontro Caminhando com Santa Faustina realizado. Eu te espero na próxima sexta-feira, todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde. Nós nos reunimos para lermos o Diário de Santa Faustina. Vamos seguir firmes e lembrando que todos os dias também tem vídeo no canal. Eu te espero nos próximos vídeos. Fica com Jesus, que as misericórdias de Deus possam nos alcançar e nos lavar. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Fica na paz.